aqui é a terceira parte do nosso mini treinamento de hoje. Na primeira parte, nós falamos da parte temática, sobre solo grampeado. Na segunda parte, nós falamos administrativo e o sistema Dynamics e do manual administrativo, que é dinâmico. E colocamos muito problema de murmurar, de rejeição. E agora, então, vamos para a terceira parte, com estudo da vida espiritual. E vamos escutar aqui o preletor Luiz Fontes, com uma das reuniões que ele tem de estudo da palavra, se eu não me engano, segunda-feira, mas isso não importa. Neemias era um homem de interesse. Esse Neemias era um cara da alta sociedade, lá no tempo dele. Ele que provava todo alimento e bebida para o rei. Quer dizer, era um cara muito importante, né, na sociedade. E era não é hebreu, aí falava outra coisa, mas daqui a pouco ele vai falar. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que tinham Judeus. escapado, os restos do cativeiro, aqueles que tinham voltado com Zorobabel, com Josué, aqueles que tinham restaurado a casa de Deus, aqueles que estavam debaixo da vara e do cajado de Esdras. E diz a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restos que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão demolidos e as suas portas consumidas pelo fogo. Ao ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, planteei por muitos dias. Jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: rogo-te, Jeová, Deus dos céus, que é Deus grande e terrível, que guardas a aliança. Só para vocês entenderem, porque eu já estudei isso aí, e para colocá-los. Na verdade, aqui a gente fala rapidinho, é um treinamento para você estudar em casa. Está tudo lá no canal YouTube. Então, a ideia é que esse cara, que é o Neemias, que tinha uma posição importante, ele recebe então alguém do lado dos judeus da cidade de Israel, né? E pergunta como está lá o povo. E essa pessoa fala que o povo está pindaíba, na linguagem de hoje, estava na miséria, estava degradado. E ele se põe a chorar de tristeza. Então ele estava numa situação boa, como judeu, mas à medida que ele pergunta do país dele lá, a pessoa que estava visitando coloca que as coisas estão muito ruins. Né? Aí ele se põe a chorar. É isso que ele está falando. Essa misericórdia com aqueles que amam e observam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço em tua presença, de dia e de noite. Você pode perceber que o homem que passou a jejuar depois de uma pergunta, como ele estava jejuando, o homem que passou a orar depois daquela pergunta, ele não parava de orar, ele não parava de jejuar, ele não parava de Ou clamar. seja, a hora que ele, apesar de ter uma situação boa, ele não pensa nele. Ele vê o povo e começa a jejuar, começa a orar, ou seja, pedir intercessão de Deus para aquele povo. Né? Na presença de Deus, de dia e de noite, eu te pergunto, como você poderia observar aqui por essas palavras? Como deveria estar o seu olhar, o seu semblante? Então você vai ver que ele vai fazer uma confissão de pecados. E ele diz no versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardareis os meus... Aí ele está dizendo dos pecados, né? Dos erros. Está lembrando de Moisés, onde estava escrito já, e
a medida da desobediência, né, a Deus, que daria como consequência. E isso vale porque nós acabamos de falar na segunda parte do nosso mini treinamento da desobediência. Então, desobedecer o pai, desobedecer o contratante, desobedecer ao chefe, ao líder, enfim, é uma coisa muito ruim para a pessoa. Meus mandamentos, e cumprides ainda que os vossos dispersos estejam na extremidade do céu, contudo, de lá os ajuntarei e os reconduzirei para o lugar que escolhi para ali fazeres habitar o meu nome. Aí ele diz no versículo 11, rogo-te, Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitem em temer o teu nome. Faze hoje bem-sucedido o teu servo e concede-lhe misericórdia diante deste homem. Ora, aí ele vai colocar essa frase. Essa frase não é qualquer frase, ele colocou no final da oração. Ele está querendo dizer, eu era o copeiro, eu era o homem mais importante para o reino Olha lá. palácio. Meus irmãos, esse homem faz uma oração a Deus. Agora eu quero que você observe alguns pontos dessa oração. Ele ora e reconhece os pecados do seu povo como os pecados dele, como parte também dos seus pecados. Está vendo que interessante? A pessoa estava numa situação boa e se sente pecador pelo povo que ele tinha como origem. Isso é um gesto de cristão verdadeiro. A gente fica triste de ver a desobediência dos outros, de ver que o outro não está lendo o que se escreve, perguntando, como ele perguntou aí, como está o povo. A pessoa não pergunta, fica calada. Depois não atende o critério. Isso é desobediência. E eu fico triste. Agora, ele está a mesma coisa, é desobediência a Deus, no caso, né? Mas uma desobediência no plano horizontal é uma desobediência também, e primeiro no plano vertical. Então, antes de não fazer uma coisa que foi tratada, combinada, se pergunta, se fala, se conversa. Não o que eu vejo, a pessoa vai numa reunião e não fala e depois fala que não entendeu, mas só com a hora que a gente repreende. Se inclui. Ele não se exclui. Ele se inclui. Isso inclui. Ele se inclui na história, ele se inclui nas derrotas, nos fracassos, na degradação, na desolação, no opróbrio. Vergonha. Eu sei, irmãos, que para nós é muito fácil apontar todos os defeitos Dos outros. dos nossos irmãos de maneira em geral, E o os nosso. pecados deles. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo para que o Senhor tenha o lugar do seu prazer aqui na terra? O que nós temos feito a partir de nós, que temos considerado ser a casa de Deus, e batalhamos para isso, para que o Senhor encontre em nós a sua Filadélfia, para que o Senhor encontre em nós a sua Betânia, para que o Senhor encontre em nós a sua noiva, a sua nova Jerusalém, mesmo que ela ainda não esteja glorificada. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós estamos fazendo? Se eu deixar parar aí, que deu tempo, o que nós estamos fazendo? Como cristãos verdadeiros, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Nós estamos sendo governados pelo Espírito Santo? Ou estamos querendo fazer a coisa da nossa cabeça? Muitos veem a gente falando, veem a gente agindo como profissional e acham que é da nossa cabeça, mas não é da nossa cabeça. E se for da nossa cabeça, está errado. O Espírito Santo vai me puxar a orelha, como digo, e eu vou ter que voltar atrás, porque errei, tenho que me arrepender. Deus está no processo do cristianismo, ele está purificando seus filhos. Depois que os filhos nascem de novo, e depois que os filhos nascem de novo, é aí que os filhos vão começar a escutar o pai. Porque se não nasceu de novo, não escuta o pai, porque não tem Espírito Santo. Não nasceu em Cristo, Cristo não está na pessoa. E é isso que é a função aqui da academia. Vem trabalhar conosco.
Vem reconhecer isso em você, como eu estou reconhecendo em mim. Vem perceber que toda a sua vida, tudo de bom que você tem, é Deus que te deu, mas te deu com o propósito de você se entrar no processo de metanoia, de metamorfose. Falando nisso, amanhã nós temos a nossa mentoria, às 10 horas da manhã. O link está em todos os descrição dos vídeos. Tem lá o link do Teams, eu falei errado, Teams. E hoje à noite, às 19 horas, também, uma live sobre o estudo da vida espiritual. Até daqui a pouco, às 8 horas, começando a nossa jornada aí de trabalho, com as nossas salas de trabalho, e venha trabalhar conosco, né? Tem espaço, sim, para qualquer uma. Tem que trabalhar, tem que buscar a realização de produto, não é empreguismo. Nosso é produtivismo. E o que nós estamos aqui é testemunhando a nossa vida espiritual, produtiva que foi e é, para que você também venha a ser produtivo e ganhar pelo seu produto. Tchau.